Boa noite, gente. A paz do Senhor. Graças a Deus. Nosso encontro semanal. Já chegamos, todos preparados, empolgados e bastante emotivos também com a história linda. O testemunho de hoje é incrível. E eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar de uma forma extraordinária. Então eu quero lembrar você aí, já convidar mais alguém, chama aí a família, chama o amigo, porque eu tenho certeza que você será tocado. E eu quero começar perguntando a você, qual é o teu problema? Qual é mesmo a dificuldade que tem feito você abrir mão e desistir de propósito tão lindo e de sonhos que Deus ele sonhou para você? Nessa noite você vai entender que dá para prosseguir, dá para continuar e que vale a pena você passar por cima de situações para dar continuidade a essa vida linda que Deus ele te deu como possibilidade, como presente para viver nessa terra. E eu sei que a gente pode fazer cada dia melhor. A nossa convidada já está aqui, já chegou, tá linda. E é um prazer poder rever, poder reencontrar uma pessoa que eu conheço também há muito tempo. E é uma mulher que foi marcada, gente, de uma maneira tão intensa e que hoje também tem marcado uma galerinha que quando ouve o nome Tia Ritinha já vira festa. E hoje ela vai estar aqui contando pra gente um pouquinho da história, um pouquinho do testemunho dela e nos fazendo entender que cada vida é um propósito. Tem ministrado sobre vida de crianças, que será o futuro da nossa geração. E eu quero que vocês recebam com muita alegria o pessoal que está aqui com a gente também aí nos bastidores. Receba aplaudindo com muita alegria Tia Ritinha. Bem-vinda, fica à vontade. Eu agradeço por aceitar o nosso convite. Para a gente é um prazer receber você aqui e as pessoas vão entender que eu não exagerei nem um pouquinho quando falei do peso que tem a sua história. Fica à vontade, fala quem é a Ritinha. Glória a Deus. Ai, meu Deus, como é difícil às vezes nós falarmos de nós mesmos. É mais fácil eu falar de uma pessoa que eu conheço ou de alguém que eu já vi do que a gente sentar e se olhar e falar de nós mesmos. Mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de mim e aonde eu cheguei como Amém. Tia Ritinha. Amém. Né? Sou mãe, cuido do Ministério Infantil, trabalho fora, mas hoje eu tô aqui. Alguém em algum lugar vai estar ouvindo. Eu creio. E desistir não é uma opção. Nunca vai ser a opção, é desistir. Amém. Hoje você está com 43 aninhos, né? Na flor da idade, gente. Com 43 aninhos, mas você, aos 17 anos, você começou ali a sua vida já sendo bem marcada, né? Vamos dizer. Como que foi essa época da sua vida? Estava terminando o colégio, né? E namorava, toda apaixonada. Aí descobri uma gravidez, já estava terminando já, o colégio estava no último ano, não queria parar. E foi um momento bem difícil e uma decisão, não vou falar que foi difícil, porque quando nós geramos, e quando o Senhor nos prepara para gerar algo, esse algo não é mais nosso. Amém. Então nós estamos gerando porque o Senhor nos fez gerar. E nesse momento, a pessoa que eu mais admirava, que é ainda o meu super-herói, o meu pai, ele ficou sem falar comigo. Nossa. E foi uma dor imensa para mim, porque
eu sempre fui aquela filha de dar benção, pai, tá tudo bem. E naquele momento ele ficou em silêncio, né? Então a gente passou alguns meses, né? Até quase finalzinho da gravidez. E aí ele voltou a falar comigo. E aquilo alegrou meu coração, né? E em janeiro de 2000 veio o meu primogênito, né? O Brendo tem 25 anos hoje. Olha. Já é pai, já é casado. Deus. Que bom, né? Porque assim, você com 17 anos já se tornava mãe. Eu lembro que eu com 17 anos, gente, eu estava perdida, eu não sabia nem o que fazer. E ter apoio, né, da família, das pessoas ali que a gente confia, que a gente tem como suporte é muito importante, né? E como que foi no meio de tudo isso, né? Graças a Deus, no final, depois o seu pai voltou a falar, mas como que foi também nascer a mãe, Ritinha? Porque a mãe nasce quando a criança nasce também. Exatamente. Foi, graças a Deus, assim, o meu pai, a minha mãe, a minha família, né? A minha família, ela é bem unida. Graças a Deus. Então, assim, era tios de longe, de perto, então eles estavam ali todo o tempo me amparando, né? Em relação a isso. E eu também tive apoio do pai dele, né? Da família do pai, né? Então, assim, foi um momento, assim, de emoção misturado com sentimentos que a gente não conseguia nem explicar, porque era o primeiro filho, o primeiro neto de um, primeiro neto do outro, primeiro bisneto, então era tudo o primeiro. Então, assim, eu falei assim, e agora? Quem sou eu? Até meus 16 anos eu brincava de boneca. Então, hoje, com 17, como que vai ser? Então, vamos trabalhar. Porque essa boneca era diferente, né? Era diferente. Meu Deus. Então, vamos trabalhar e aí vamos crescer. Deixamos de ser a filhinha da mamãe pra gente cuidar de uma criança, né? Então, meu Deus. Tive que aprender, graças a Deus, os meus pais, assim, eles ensinaram, né? Muito, eu e meu irmão, que é a gente acordar cedo, que a gente cuidar da nossa família, então, independente. Nós temos um ao outro e assim a gente foi seguindo. Então, eu falei assim, preciso estudar, né? Já tinha terminado o colégio e eu sempre quis fazer faculdade. Aí, como que faz faculdade com filho pequeno? Não tem como. Então, passou-se um tempo, fui mãe solo, conheci uma outra pessoa, falei, eu vou casar, né? Porque a gente tem filho, né? A gente tem que casar. E com esse relacionamento, além de não poder trabalhar, não podia estudar. Eita. Eu tinha hora para chegar em casa, então não dava para conciliar. Então, que você pensou que seria um suporte, que seria um refúgio, acabou se tornando ali uma limitação maior, vamos dizer. Uma limitação maior. Nossa. Porque como você é nova, você vai procurar um bom emprego, meu sonho é trabalhar assim, porque nós almejamos algo. Sim. E pra gente conquistar aquilo, nós temos que ir atrás. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar assim, então vamos estudar. Então, acabou que em um ano de relacionamento, com 21 anos eu já estava casada. Tive meu filho com 17, com 21 estava casada. E não deu certo. Então, teve um divórcio. Né? Então, você imagina, com 21 anos, 22 anos, você já divorciada. Então, você já tinha, para a sociedade, mãe solteira, teve um filho com 17 anos, e agora uma mulher divorciada. Meu Deus. Eu imagino o peso, né, que traz, assim. Até, às vezes, né, na cabeça de algumas pessoas, a questão da pouca idade, de achar, se precipitou isso e aquilo. Só que, na verdade, a gente não pode falar por todos, né? A gente pode falar por nós. Poxa, o que eu estava buscando? O que eu queria? Né? Porque eu não acredito que a pessoa casa para viver um divórcio, gente, porque coisas se quebram,
né? A gente entra num casamento e a expectativa do casamento é seguir adiante, construir uma família, é a gente ter um lar e de repente tudo aquilo que, sabe, de um dia para o outro, vamos dizer assim, né? Você tenta lutar, mudar, continuar e quando você vê que chegou num ponto assim que realmente que não tinha mais como e que não dependia só de você, querendo ou não, tem esse peso. Poxa, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Né? E como foi também depois lidar com esse peso? Foi um cenário de muita solidão, porque foi um momento que algumas pessoas se distanciaram, né? Pelo fato de eu estar solteira novamente, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu larguei tudo e hoje eu tô aqui. E não foi isso que eu escolhi. Então, mais uma vez, o Senhor esteve ali comigo, né? Então, me envolvi em outro relacionamento que também não deu certo. Aí me envolvi em outro relacionamento, também não deu certo. E foi pro terceiro, mais um não deu certo. E eu falei, Senhor, o erro está em mim, o problema está em mim. Então, a partir de hoje, eu não quero mais construir famílias. Hoje eu quero eu e meu filho, vou viver eu e meu filho, e a gente não precisa de uma família para ser feliz, né? Então, foram alguns anos, assim, vou me recordar, uns meados de anos, e um dia eu no trabalho, a minha chefe chegou em mim e falou assim, o que você quer aqui? Trabalhava de operadora de telemarketing, o que você quer aqui? Você quer ficar aqui? Eu falei, não, eu quero sentar onde você tá. Aí ela, então eu vou te ajudar. Amém. Então eu comecei a estudar, vamos estudar, participei de um processo seletivo na faculdade, ganhei 70% da bolsa e vamos fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade e eu falei assim, não, é isso que eu quero. Então de lá eu não fiquei na cadeira dela, mas eu fui para outro lugar. Olha aí, que bom. E aí, na verdade, com tudo aquilo que você já vinha trazendo, né, dos 17 anos, poderia, né, ter descabeçado, falar, quer saber? Não quero saber de nada, não quero saber de nada. E você já conhecia Jesus? Você nasceu no berço evangélico? Não. Em que momento da sua vida que Jesus encontrou com você? Como que foi, né? Porque, meu Deus do céu. Eu encontrei Jesus, eu tinha 13 anos. Porém, eu não queria. Sim. Eu não, vou pra igreja. Né? Não quero. Então, um dia, uma amiga minha falou assim, vamos num culto no lar. Gente, eu amo culto no lar. É bom demais, eu gosto. E nesse culto no lar, eu comecei a ouvir a voz de Deus diferente na minha vida. Algo que eu ainda não tinha ouvido, algo que eu não tinha sentido ainda. E nesses 3 dias que eu fui nessa campanha no culto no lar, uma irmã veio ao meu encontro. Aí ela falou assim, uma improvável. Meu Deus. Mas que terá testemunhos. Meu Deus. Eu nunca dei. Né, gente, naquele momento a gente não... Será que é comigo mesmo? Né? E passou-se alguns dias, a irmã, vamos na igreja comigo? Aí, mas irmã, não tem nem saia, não tem... Olha minhas roupas, né? Olha as minhas roupas. Ela falou assim, não, vamos comigo. E eu fui no Círculo de Oração, uma tarde, no mês de agosto de 2021. Eu estava lá sentada e quando eu fui ver, eu já estava lá na frente, me rendendo. Glória a Deus. Pro Senhor, né? E confessando que Ele era o Salvador da minha vida. Amém. Que Ele quis ser meu resgate. Ele que pagou um alto preço pelos meus pecados. Meu Deus. Né? Então, foi um momento que eu encontrei Jesus. E mesmo assim, em algum momento do meu divórcio, eu já estava com Jesus. E muitas vezes me perguntava para o Senhor, eu falei, Senhor, todo mundo é feliz, por que eu não? Né? Às vezes a gente tem esses questionamentos. Sim. É tão bobo, mas
que às vezes a gente se pergunta para nós mesmos e às vezes a gente questiona o Senhor. E foi quando o Senhor preparou, né? O vaso valoroso. Glória a Deus, hein? Meu vaso. O príncipe, graças a Deus. Né? Chegou, eu lembro mesmo de uma época, né? Até da época da mocidade, que eu lembro de você lá trabalhando, de você ainda com seu menino pequeno e caminhando também sozinha, né? Só que nessa época, essas dificuldades, essas guerras todas que você tinha vivido, né? A gente não conhecia, né? Até foi que nem eu falei da outra vez aqui que a Adriana veio aqui. Eu falei, se a gente era tão menina e tudo tão problemático que quando a gente se reunia, a gente não queria falar de problema. Como assim? Exatamente. Não conhecia a fundo assim, né, a dificuldade, o problema que uma, né, passava. A gente sempre via, né, todo mundo se esforçando mesmo. Eu sei que a gente deu um pouquinho de trabalho, né, Senhor, para os pastores, até porque a gente sempre foi muito alegre, né? Sim, glória, muito feliz, claro. Sempre muito alegre, sempre muito feliz. Mas, e de lá para cá, enfim, a gente vai conhecendo a Jesus, e quando a gente vai conhecendo a Jesus, porque conhecer Jesus, gente, não é, entrei na igreja, levantei, não é. Então, conforme a gente vai conhecendo mais a Ele, é que a gente vai entendendo o porquê que você sofreu tanto na sua vida emocional, o porquê que você teve que viver tudo aquilo, e a gente sabe que, na verdade, muita coisa foi consequência de escolhas nossas, decisões, a gente espivitada, agia por emoção, e aí a gente entrava em fria, e hoje a gente não vê só as marcas que aquilo trouxe, mas a gente também vê o quanto a mão de Deus nos preservou, o quanto a mão de Deus nos poupou, né? E uma coisa que mexe muito com a nossa vida é a nossa área familiar, emocional, que quando tá ruim, parece que tudo em volta também fica complicado, né? Tudo. Mas aí foi em 2008 que você conheceu o seu príncipe, né? Graças a Deus. Já conhecia. Já conhecia, né? Ele é meu amigo de infância, gente. Meu amigo de infância, meu amigo da escola, olha meu confidente. Aí. Meu Deus! Né? Então, a gente se reencontrou novamente, né? Porque eu trabalhava, ele trabalhava, fazia faculdade, então tinha toda uma rotina diferente um do outro, né? E eu lembro que a gente começou a conversar e tudo, aí ele falou assim, olha, eu quero namorar. Eu falei, vamos parar com esse papinho, não, vamos, melhor a gente parar por aqui. Meu Deus. Né? Então, já tinha se frustrado tanto que o que eu queria era um amigo, né? Um amigo para conversar, para quando eu quisesse ir no shopping, almoçar, jantar. Era esse tipo de pessoa que eu queria na minha vida, né? E mesmo assim ele foi investindo, né? Vamos no cinema, né? Vamos jantar, né? Olha aí. E a gente foi, isso aí já deu um ano. Já foi um ano nesse embora. A gente gastou nesse um ano. Gastou nesse um ano. Mas Deus honrou, graças a Deus. Honrou. E eu tenho, né, assim, eu andava com os amigos e eles falavam assim, fica com ele. Ele é diferente. Aí eu falei assim, não quero, não. E aí ele falou de novo, Rita, fica com ele. Eu vejo algo diferente nele. Não sei porquê. Eu amei, né? Então, vamos tentar, né? E aí a gente sentou, conversou, ele falou, olha, eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. Eu falei, eita, aí assustou. Aí já... Não, aí já não dá. Eu vivi assim, porque... Você sabe um pouquinho, né? Aleluia, glória. Mas eu também, eu sofri tanto que quando apareceu alguém que me viu como ninguém nunca tinha... E cuidar de mim. Eu falei assim... Tá louco? Tem alguma coisa errada. Bateu com a cabeça. Não, é golpe, só pode ser. Ai, meu Deus. É outro enviado, né? É assim que a gente vai pensar. Então, porque a gente já se machucou tanto, já tentou tantas vezes que parece que aquele momento não é com você. Sim. Não é pra você. E eu acabei cedendo. Vamos namorar, né? Quando demorou 6 meses, nós já estávamos noivos. Olha que beleza. E eu falei, meu Deus, né?
não tô acreditando. Virou um ano, em 2009, a gente tava comprando uma geladeira. Olha! Eu falei, meu Deus. E em setembro de 2009, né? Em setembro de 2009, nós nos casamos. Glória a Deus. Então, assim, o Senhor fez uma transformação, porque Ele perguntava assim para mim, foi no momento que eu tinha me afastado de Jesus, né? Eu me afastei do Senhor, porque o Senhor, Ele nunca se afastou de mim. Ele sempre esteve ali. Meu Deus. Eu pude ver a mão dele nesse período que eu deixei de ouvir a voz dele. Mas em todo momento o Senhor, Ele estava ali. E aí ele falava assim pra mim, eu achava tão bonito quando você ia assim pra igreja. Eu, ai, lá vem. Assim, eu já não tô querendo ouvir você, não. E aí ele falava do meu jeito, porque eu era uma outra pessoa, né? Então, eu comecei a olhar mais do que ele estava falando sobre mim. Então, aquela pessoa que eu estava querendo viver naquele momento não era eu. Entendeu? Então, antes da gente se casar, eu me reconciliei com o Senhor, né? O Senhor, Ele estava ali todo o tempo na porta batendo, só que eu não estava abrindo para Ele. E naquele dia eu abri. E eu falei assim, Senhor, meu Deus, eu abro a porta e eu nunca mais saio dos seus caminhos. Amém. Meu Deus. E eu falei assim, Senhor, eu não sei quais são os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, de um relacionamento que para mim não era um futuro, né? Era algo que seria passageiro, mas em todo o tempo eu falei para o Senhor, Senhor, se for a tua vontade, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas. E assim, o Senhor nos abençoou em tudo. Amém. Em tudo, que onde a gente chegava, olha, preciso pagar tanto. Não, não é tanto não. Fique em paz. Olha aí. Era as coisas chegando e a gente sem acreditar que aquilo estava acontecendo com a gente. E aí a gente teve, né, a gente teve uma gravidez, né, e eu tive um aborto, né, e aí a gente falou assim, vamos esperar um tempo, né, pra ver se a gente, né, consegue ter outro filho. E aí em 2010, sem querer, a gente descobriu que nós estávamos grávidas. E aí veio o nosso primeiro filho, que foi o Kevin, né? Hoje o Kevin tá com 14 anos, quase 15 anos, né? Então a gente teve o nosso primeiro filho juntos. E ele sempre falava, vamos construir a nossa família, eu quero mais filhos, né? Linda. Eu, ai meu Deus. Que bom, né? Mas que vamos bom ter mais filhos, né? Coisa linda. E assim, e você chegar a viver esse momento, né? Depois de tudo, é aquele momento que a gente respira, que a gente fala, meu Deus, a gente para um pouquinho, olha para trás, a gente fala assim, não, de verdade, parece que eu tô sonhando, que era o tipo de coisa que a gente desejava, que a gente almejava, e para as pessoas parecia que era tão fácil, tão simples. Muito normal. Nossa, tipo, muito normal. A pessoa vai ali, começa a trabalhar, ai, vou casar. Vou ali, peguei o ônibus. Eu falo, gente, tá, tudo bem, eu pego o ônibus, eu vou na escola, o que tá acontecendo? Né? Então, são coisas assim que a gente para e a gente pensa, meu Deus, parece que a minha mão não alcança. E quem sabe, né, você que tá aí vendo esse vídeo agora e que vai ver também depois, você esteja atravessando situações da sua vida que você fala, não vai acontecer. Deus não me vê, Deus esqueceu de mim, não, Deus não me ouve, Deus disse que ia fazer há mais de não sei quantos anos e até agora a gente passou por isso também, né? E é entender que o que Deus promete, a gente só vai viver estando nele. Só. Não adianta a gente procurar outro rumo, procurar outro caminho, outra situação, não adianta. Então, já fica aí o conselho, com muito carinho para você que de repente, né, se afastou, desanimou, está seguindo uma outra direção. Deus vai cumprir o que Ele prometeu.
só esteja nele, né? Em nome de Jesus. Então aí nasceu o Kevin. Só que nessa época meu esposo não era cristão. Não, ele não era. Olha aí. Ele falava de mim, mas ele não era. Eu jurava, né? Pelo jeitinho que ela falou aqui agora, eu jurava. Não, ele não conhecia. E assim, eu congregava em um outro bairro, então eu pegava condução e tudo. Aí eu falei, vamos pra igreja, né? Ele já tinha ido pra igreja uma vez. E o Senhor falou com ele. Mas aquilo foi tão passageiro pra ele que ele nem lembrava mais. E ele começou a ir comigo algumas vezes, né? Só que o meu marido era uma bênção, irmão. Você não tem noção como que ele era uma bênção, né? Ele saía com... Ele tinha mania mesmo de ficar assim na rua de casa, né? Ele não saía pra longe, né? Então ele sempre tinha aquela rodinha de amigos, né? E aquela, hoje a famosa adega, né? Hoje é uma famosa adega, mas antigamente não era. O barzinho lá do seu Zezinho, que tinha na rua. Então meu marido, ele ficava ali, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Essa era a rotina do meu marido. Entendeu? Cuidava de casa, mas ele tinha um momento dele de lazer com os amigos dele. E aí um dia eu falei assim, vamos pra igreja, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu só vou pra igreja o dia que eu parar de beber. Eita. Aí eu falei, então. Eu falei assim, então, a transformação vem quando a gente almeja ela. Né? Aí a pessoa descrente, olha aí. Né? A esposa descrente, né? Eu não acredito nisso. A pessoa só vai parar se ele for, né? E eu não dei crédito no que meu marido falou, viu? Hoje o que ele fala, eu abaixo a cabeça e eu recebo. Amém. Ele falou assim, não, eu só vou quando eu parar de beber. Eu falei, não, mas se você não vai, como que você vai parar de beber? Aí passou-se uns dias, ele foi comigo pra igreja. Aí outras vezes eu nem chamava mais, deixava, não falava nada. Deixava ele em casa. E aí, de repente, ele não ia no bar, não saía com os amigos. Fiquei quieta. Você mandou ficar quietinha, eu fiquei quietinha. E aí teve um dia, ele falou assim, eu vou pra igreja com você. Amém, vamos pra igreja. Não precisei nem chamar, né? Então a gente foi. Aí ele foi, amém, foi tudo bem, tudo lindo. E aí passou-se mais umas 2 semanas e ele não tava bebendo, nada. E aí quando foi num domingo assim, ele, pastor, não faz apelo nessa igreja, não? Olha, que coisa linda. Aí eu falei com o pastor, cutuquei, o pastor faz apelo hoje. E aí o pastor fez apelo e ele gritou lá da porta, né? Ele tava na porta, oh meu Deus. E aquilo ali pra mim foi muito Deus, porque ele colocou algo que se ele não bebesse mais, ele iria. E aí entrou uma incredulidade, que eu falei, não, ele não vai parar, ele não conhece, ele não viu, mas o Senhor, ele por trás já estava trabalhando. Amém, meu Deus. Ele já estava fazendo, ele já estava projetando. E aí eu fiquei, Senhor, eu não estou acreditando. Hoje o meu marido é o meu pastor. Que coisa linda. Né? Eu falo pra ele, você é o meu pastor. Amém. Porque ele tem as obrigações dele na igreja, né, tudo. Ele faz parte do corpo de obreiro da igreja. Aí eu sempre falo pra ele, eu só saio pra algum lugar debaixo da sua bênção. Amém. Glória a Deus. Então hoje o meu marido, ele cuida, ele é líder de varões, né, na igreja. O Senhor fez uma transformação e essa transformação foi completa. E a pastora sempre fala assim, nossa, entrou aqui cheio de carrapicho. Você já ouviu isso? Bastante. Entrou todo sujo, cheio de carrapicho aqui. Minha filha, cuida desse homem. Ela fala bem assim, né? E eu cuido, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. E presente do Senhor, nós temos que cuidar. Verdade. Gente, ela falou em presente, eu até lembrei aqui de falar do nosso presente, né, gente? O nosso patrocínio. Glória a Deus. Aline Social Media. Gente, entra lá, segue lá essa conta. Ela tem realizado tanto trabalho bonito. A mulherada aí, minha filha, que tem, olha, entregado aí os projetos na mão da Aline, que é a nossa social media, tem de verdade ficado muito satisfeita. Então, entra lá, social. É isso, né? É assim mesmo que fala, não é? Até esqueci de tanto que eu falo.
social.aline, não é isso? Social media? Social media, gente, por favor, vocês me ajudem a lembrar. O pessoal tá meio tímido, e ó que eles nem estão aparecendo aqui. Socialmedia.aline, com Y e 2N. Gente, segue lá no Instagram, você que quer divulgar o seu trabalho, sua empresa, eventos da sua igreja, aniversário, cortes, vídeo, banner, tudo. Vai lá, segue lá e vocês vão ver que é coisa linda, no capricho, na medida, tá bom? Abençoe a serva do Senhor. E aí, pois bem, né? Estamos há 16 anos casados já. Que bênção, glória a Deus. Juntos temos 17 anos. E a gente continuou com o nosso sonho de construir a nossa família, né? Amém. A gente não quis parar no Kevin, não. Tá. E o Kevin já estava com quantos anos? O Brendo estava com 19. Uhum. E o Kevin com 9. Gente, a diferença de 10 anos, assim, meus filhos, sabe? E aí a gente vamos nos preparar, né? Pra gente ter uma nova gravidez. E aí eu falei, vamos, né? E aí a gente, idade, né, tal, mas não haveria problema. Sim. Então nós oramos ao Senhor e nós pedimos mais um filho pro Senhor, né? E meu marido sempre falava assim, eu quero uma menina, eu sonho com uma menina, né? E aí eu sempre falava pro Kevin, você quer ter um irmão ou uma irmã? Não, já tenho um irmão. Todo mundo queria agora eu já quero uma irmã. Mas e se ela pegar minhas coisas, né? Ele sempre tinha isso, né? Por quê? O Brendo, ele já era maiorzinho, só que o Brendo, ele foi morar com os meus pais. Meus pais eram de São Paulo, e eles foram embora, né, pro estado da Bahia. Sim. Então, que ele tinha a mãe, né, a mãe do meu pai, da minha mãe. Então, eles sempre falavam, vou me aposentar e eu vou embora, né. E eles foram, né, então mãe, eu vou aí. Foi um momento muito sofrido, porque eu estava cortando um cordão umbilical, que já tinha cortado há muito tempo, mas a gente não queria, do mesmo jeito que a minha mãe sentiu em deixar eu e meu irmão, a gente já éramos casados, já tínhamos filho, né, cada um na sua casa, mas ela sentiu de deixar a gente, né, e eu da mesma forma, porque ele sempre foi criado com os meus pais, né, então eles foram morar no estado da Bahia. E nisso, né, a gente descobriu a gravidez, aí a gente anunciou pra família, né, foi festa. E aí algumas amigas minhas falavam assim, olha, nós vamos ser madrinhas, tá? Menino ou menina, nós somos as madrinhas. E eu falei, meu Deus. E assim, Deus preparou 3 madrinhas maravilhosas, né, pra cuidar, né, do meu bebê que estava por vir. Tava todo mundo gerando ali o milagre. Gerando junto comigo um milagre, né? E quando a gente foi descobrir se era menino ou menina, eu estava na dúvida do nome. E aí eu falei assim, aí faltava alguns minutos para as meninas fazerem toda a programação que elas estavam fazendo, né, do chá revelação. E eu falei, gente, assim, esse nome já tá pulsando em mim faz muito tempo, desde quando eu comecei a gerar. Mas eu ainda estava em dúvida, né? E aí a gente escolheu a Manuela ou o Bernardo, né? Então, no dia, né, veio a Manuela, né? Então, nós estávamos gerando a Manuela. E nesse gerar a Manuela, foi muito difícil. A gravidez foi muito turbulenta. Assim, os meus filhos, eu sempre tive parto normal. Não tem problema, viu? Aqui não tem problema. E na gravidez também, sempre foi uma gravidez tudo bem tranquila, nunca tive nenhum problema. Só que na gravidez da Manu, eu senti as minhas forças indo embora. Nossa. Muitas vezes eu acordava sem ânimo, sem força. Parecia que as minhas forças tinham cessado, né? E eu falei, Senhor, né? O que está acontecendo? Meu marido, vamos para a igreja hoje? Hoje eu não quero, mas eu ia. E eu lembro como se fosse hoje, todo domingo, quando eu chegava, eu sentava, sempre vinha aquela irmãzinha abençoada que Deus envia para cuidar da gente.
sempre colocava a mão no meu ventre e profetizava sobre a vida dela, vida. Amém. E falava que Deus estava dando um livramento. E eu não, sabe assim, a gente já tinha duas maternidades. Tudo muito tranquilo, Sim. né? Não seria diferente, né? A gente pensa dessa forma, né? E aí eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Aí meu marido começou a orar todos os dias. Por isso que eu falo que ele é meu pastor. Ele não, Meu Deus. Não tem como. E todos os dias ele estava ali, joelhos dobrado, na cama, e colocava a mão na minha perna. E eu nunca entendia, mas não conseguia mais nem dobrar o joelho, né? Porque para baixar, para depois levantar, não dava mais. E eu sentada mesmo, orava ao Senhor, e ele orava, fazia a oração dele. E aí passou-se um tempo, aí veio a palavra do Senhor, né? Que ele estava me dando vida para mim e para minha filha. Porque o que eu estava gerando era de Deus. Eita, meu Deus. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, e agora? Como vai ser? E eu falei assim, não, eu quero vida para mim e para ela. Para mim e para ela eu quero, e eu profetizo vida sobre as nossas vidas. Amém. E passou 8 meses, mais ou menos, porque ela nasceu antes, né? A bichinha veio antes, né? Estava com pressa. Ela estava com pressa, né? Sabia que era tão desejada. Tava todo mundo na expectativa, né? Da Manu chegar. E falei assim, mãe, a Manu vai nascer dia 20 de junho. Eu vou estar aí. E eu, tá bom. Aí quando foi ela falou assim, eu chego aí dia 12 de junho. Eu, tá bom. Quando foi dia 10, estava eu indo ganhar neném. Eita. Que a Manu estava chegando, né? Foi um parto bem difícil para mim, porque eu nunca tive tanto medo. Meu Deus. Eu não vou dizer temor, porque quando tem temor, o Espírito Santo ele vem e nos acalma. Mas naquele dia eu tinha medo. Eu sentia um medo que eu não consigo explicar hoje, esse medo que eu estava sentindo, porque eu já tinha passado por 2 gestações, eu já tinha tido meus partos normais e foi tudo muito tranquilo. Sim. E naquele momento eu senti um medo e a doutora falou assim, mãezinha, eu vou te ajudar. Meu Deus. E a Manu chegou a nascer no chão. Meu Deus. Porque eu desci da maca, ela já estava já pontando já para sair. E aí quando as médicas pegaram ela, falou, mãe, ela é uma floquinha de neve. Meu Deus. De tão branquinha que ela é, com os olhos azuis. Nossa. E quando eu peguei a minha filha nos braços, eu falei pro Senhor assim, Senhor, ela não é minha. Ela é sua. Eu não sabia o porquê que eu estava falando aquilo. Mas essas foram as minhas primeiras palavras para minha filha. Que ela fosse muito bem-vinda, mas que ela era do Senhor. E a gente fala, a gente não entende, a gente só vai entender depois, né? Depois, né? Então, assim, a Manu veio para transformar as nossas vidas, né? Ela veio para transformar a vida da minha família, né? As madrinhas lindas que me abraçaram, né? E cuidaram. Mas se ela tivesse, ela ia ser muito mimada. Essas madrinhas iam me dar um trabalho. Ia, né? Elas iam me dar um trabalho, olha, que eu nem te conto, viu? Então, assim, ela veio e ela fez uma transformação na nossa vida, na vida da minha sogra. Olha aí. Na vida da minha cunhada. Porque a minha cunhada já era cristã. A minha sogra, ela era um pouquinho distante, né, de mim. Mas a Manu veio para quebrar todas as barreiras e a juntar a família. Glória a Deus. E a minha mãe sempre dizia que ela queria ter uma neta. E minha mãe foi quem cuidou de mim. Meu Deus. Quando eu saí do hospital, e ela veio, ela ficou comigo, e isso alegrou muito o meu coração, porque eu tenho uma foto que está nós 3. Só que dessa foto, ela me marca muito, porque
eu pude ver, era minha mãe segurando, né, a minha filha. Uhum. E isso foi uma alegria, assim, que não tem nem como eu explicar, né? E aí a Manu veio, gente. Veio assim, pra quebrar tudo, todos os protocolos da minha casa, viu? Que a bichinha era brava. Isso meu filho mais novo pode dizer. Porque ela era muito brava mesmo, demais. Então ela era uma criança, uma bebê muito dependente. Uhum. Eu já achava ela muito dependente, diferente de todos os meus outros filhos, viu? Porque Sério? meus filhos, se deixar, dormem comigo até hoje. Menina é mais tranquila. Se deixar, dorme com a mãe até hoje, né? Meu Essas Deus. crianças. Então, assim, ela veio pra fazer algo na nossa vida. Não sei explicar o que o senhor queria, né? Mas quando a gente se deparou, né? Quando ela completou 9 meses, que a gente se deparou com ela doente e que ao mesmo tempo ela não tinha nada, Uhum. né? E a gente se desesperou um pouco, mas tudo bem, o médico falou que tá tudo bem, então vamos pra casa. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Estava dando aula na escola dominical para as crianças e a minha cunhada me liga. Olha, vem pra casa que a Manu, ela não tá bem, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra casa e tudo, levei ela pro hospital, ela tava com febre de quase 40 graus. Meu Deus. Então, assim, como uma bebê de 9 meses tem uma febre de 40 graus, né? E a gente ficou naquele hospital ali, eu sem notícias, né? Porque eles também não estavam sabendo lidar com aquela situação, né? E a gente conseguiu fazer uma transferência, né, para um outro hospital, que me deu todo um amparo, né? Acho que o Senhor preparou eles ali para realmente falar o que tinha que ser, né? Eu lembro que eu estava no hospital aqui no Itaim, aí o segurança falou assim para mim: "Mãe, fica tranquila. Você é cristã?" Eu falei: "Sou. Você tem fé? Você crê?" Eu falei: "Creio." Ele nada foge do controle de Deus. Nós não entendemos hoje, Meu mas Deus. amanhã você vai entender. E eu não estava entendendo o que aquele homem estava falando para mim. Tudo bem, né? Porque eu falei: "Não, Senhor, o Senhor me deu o meu milagre. Eu orei pelo meu milagre. E eu não quero minha filha sofrendo aqui nesse hospital." E a gente conseguiu uma transferência. Quando nós chegamos no hospital, a médica falou assim: "Mãe, eu estava esperando uma criança com febre. Eu não estava esperando uma criança morta." Nossa. Aí eu: "Como assim? Não tô entendendo." Ela, então, a sua filha, ela veio na ambulância respirando por ela mesma. Porque a cânula que colocaram nela era de um recém-nascido. Então ela veio respirando por ela mesma. Então, quando ela chegou no hospital, ela já estava sem oxigenação no cérebro. Uma criança com febre chega no hospital, quase morta. E aí eu falei: "E agora?" E aí as pessoas achavam que era Covid, né? A médica falava: "É Covid, mãe." Eu falei: "Não, mas a gente não teve contato, a gente não viajou, a gente não foi pra lugar nenhum." Ela: "Vamos fazer alguns exames." E a gente fez alguns exames, e esses exames não deram nada. Não Meu deu nada Deus. nos exames, não tinha nada nos exames. E mesmo assim ela não estava reagindo à medicação, não estava reagindo a nada. E ela teve uma parada respiratória. Então ela teve a parada, ela voltou, né? E aí a médica: "Não, mãe, ela tá tudo bem." Só que a Manu, ela não reagia, ela não tinha reação. E a Manu, ela era uma criança que ela sorria pra todo mundo. Ô menininha, viu? Aí ia dar trabalho pra mim. Ela, onde ela chegava, ela encantava com o sorriso. Então, assim, ver ela naquela situação, eu não estava vendo mais a minha filha, né? E aí a médica falou assim: "Mãe, fica tranquila, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar." Eu: "Não, doutora, tudo bem, fica tranquila, eu tô aqui, eu tô. O que vocês falaram pra mim fazer, eu vou fazer."
E quando foi à noite, novamente a Manu teve uma outra parada respiratória. E aí trocou o plantão, aí a médica veio e falou, mãe, vamos conversar? Falei, vamos conversar. Aí ela falou, olha, eu não sei no que a senhora crê, não sei, mas assim, a sua filha ela pode viver ou ela pode vir a óbito. Meu Deus. E eu, tudo bem, doutora, quais são as proporções dos dois? Aí ela, mãe, aí não posso confirmar agora. Vamos fazer mais exames. Então a Manu já teve uma terceira parada respiratória. E aí, quando foi quase de manhãzinha lá, a saturação dela não estava muito boa. E eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, tira a minha vida. Né? Eu acho que qualquer mãe, em qualquer situação, a gente não quer perder o nosso filho, a gente quer dar o melhor para ele, a gente quer abraçar, a gente quer fazer por ele. E naquele momento eu só olhei para o céu e eu falei para o Senhor que o Senhor pudesse tirar a minha vida, porque ela tinha um caminho a percorrer, ela tinha uma história para viver. E eu falei, Senhor, eu não aceito. E eu me calei, e aí a Manu tava meia, já não, ela tava já gelada, mesmo com a manta térmica, ela estava gelada. E aquele momento já não era mais uma oração pedindo para o Senhor que o Senhor tirasse a minha vida para devolver a dela. Mas foi uma oração que eu falei, Senhor, eu não sei como te pedir, eu não sei como falar, mas de uma coisa eu sei, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não seja mais a minha vontade, mas que seja a tua. E foi questão de segundo que a saturação da Manu caiu e a médica veio, me colocou para fora da sala e eles tentaram, isso já era mais de 1 hora dentro da sala, e eu sem notícia, e meu marido chegou para trocar o plantão. Eu falei, Maria, eu não vou trocar o plantão, a doutora tá com a Manu na sala, eu não sei o que aconteceu, eu não tô sem notícia. E aí a médica chama nós dois, né, pra fora, pra não falar com a gente ali, nós estávamos numa UTI, né, e aí quando ela nos chama e ela fala, mãe, fizemos de tudo, mas infelizmente a Manuela, ela não resistiu. E eu falei, Senhor, meu marido deu um grito no corredor, tinha algumas pessoas trabalhando dentro de um elevador, e eu vi o amor ao próximo naquele momento, né? Eles vieram ao nosso encontro, nos abraçaram, e eu falei assim, Senhor, eu não entendo. Não sei se alguém já um dia se questionou por que pessoas boas morrem. Porque uma criança que não tem nada morre, né? Então, ela não fez nada, não tinha nada e de repente já não tem. O Senhor permite isso, né? O Senhor permitiu isso. E aí, meu marido, Senhor, por quê? Então, nós nos questionamos o quê? Né? E eu falei, Senhor, o Senhor tem poder para ressuscitar, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para todas as coisas.
Então, o Senhor tem poder de tirar a Manu daí. E quando a gente estava preparando tudo, porque eu perguntei para a médica, eu falei, doutora, do que a minha filha morreu? Ela, mãe, não tem um diagnóstico. Não tem um diagnóstico. Eu falei, como não? Ela não tem. E eu amém. E quando a gente estava preparando tudo, que eu vi a minha filha em um saco preto, eu não estava acreditando que era ela. E até no último segundo, antes de nós enterrarmos ela, eu falei que ela podia levantar dali. Que o Senhor poderia fazer algo ali naquele momento. E eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, eu te sirvo, mas quem sou eu? Eu faço mais do que... Eu não faço nem um terço do que ele merece. Porque eu vim para servir o Senhor, veio para me servir. E eu nem sirvo o meu Senhor direito. E como que eu posso questionar ele? E passou e a gente fez o velório dela, foi muito rápido. Mas que vieram pessoas da onde eu não sei, eu não conheço. Que estava ali naquele momento conosco, né? E eu, quando terminou tudo, que eu fui para casa e aquilo para mim era o fim para mim, porque parecia que tinha arrancado algo de dentro de mim, estava faltando algo dentro de mim. E eu falei, Senhor, eu não gerei para poder não ter a minha filha. Eu não queria ter voltado para minha casa sem ter a minha filha. E eu tinha um ministério para me cuidar, porque o Senhor tinha dado um ministério para mim e para o meu esposo em fevereiro. Em março, Meu Deus, a Manu faleceu. Então, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e eu falei para o meu esposo, eu falei, e agora? Meu esposo se sentia culpado pela partida dela, perguntou para o Senhor o que ele tinha feito, o que ele poderia mudar para aquela situação não tivesse acontecido. Eu me perguntava para o Senhor, Senhor, onde eu errei, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de entregar no teu altar. Eu sou falha, mas o que eu deixei de fazer para o Senhor, o que eu deixei de fazer para o céu. E muitas vezes eu ouvi, o Senhor me ouvia fazendo esses questionamentos. E muitas vezes eu ouvia pessoas olhavam para mim e falavam assim, levanta, sacode essa poeira. Meu Deus, levanta essa cabeça. Só que assim, há momentos que o Senhor ele vai tratar a gente. Mas tinha pouco tempo. Eu tinha acabado de enterrar o meu filho. Eu esperava que o Senhor fizesse que nem a viúva de Naim. No meio do cortejo, o Senhor pudesse aparecer, parar o cortejo, tocasse no esguife e minha filha se levantar. Esse era o meu desejo. Mas não foi assim. Como que eu vou levantar a cabeça? E eu falei, Senhor, e agora? Tem que ser muito crente, né, pra você ouvir, né? Eu acho que é mais pela forma com que abordam. Eu sei que eu tenho que levantar, gente. Você sabia que você precisava? Até porque tinha os meninos, você já tinha o seu netinho também, né? O netinho ainda não? Ela era da mesma idade da Manu. Olha aí. Porque ela não tinha nascido, minha nora estava grávida. Então você sabia que você precisava levantar por você e pelas pessoas que tá ali. Sim. Né? Mas era um momento que, poxa, eu costumo falar, sabe? As pessoas olham para uma liderança, olham para um pregador, enfim, para um profeta e acha que ele não tem que viver aquilo. Não, você é profeta, o seu cargo vai roubar de você a tua natureza, a tua humanidade. Você, sabe, infelizmente,
né, não vamos generalizar, porque tem aquelas pessoas que, poxa, entende, é o seu momento. Chore mesmo, coloque isso pra fora. Eu perdi também, né? Mas bebezinho, eu não sabia nem, enfim, eu não cheguei nem a ver, né? Porque quando perdi, só tiraram com trompa e tudo, arrancaram, porque eu cheguei a ver a fotinho da Manu. A coisinha mais linda, gente. Ela parecia mesmo que não era desse lugar. Parecia que não era. Toda redondinha assim, o olhinho. Gente, a coisa mais linda. Eu lembro de uma foto, né? Dela até com aquele chapeuzinho, um chapeuzinho redondinho assim. Eu falei, ai meu Deus. É isso mesmo. Coisinha mais linda, então, né? Foram 9 meses, né? E nesses 9 meses, o que a Manu te ensinou? Me ensinou a ser alegre todo o tempo. Ela era muito diferente. Não sei te dizer, ela já acordava sorrindo. Eu deixava ela na creche e ela foi a única dos meus filhos que foi pra creche bebê. Olha. A única, porque os meus filhos sempre foram cuidados pelas avós, mimados, né? E a Manu não, ela já estava já dormindo sozinha no quarto. Ela ia pra creche, eu levava ela pra creche, então ela já entrava assim nos corredores, todo mundo já conhecia a Manuela. Entendeu? As tias já abriam um sorriso muito pra ela. Modesta. Ela, né, pegava amizade fácil. Então ela veio para trazer uma chama, reacender uma chama de esperança na nossa vida, né? De algo extraordinário que o Senhor faria nas nossas vidas e a gente não estava entendendo, né? Porque nesses 9 meses a gente poderia ter vivido mais coisas? Poderíamos. Ter aproveitado mais? Sim, poderíamos. Mas nesses 9 meses que ela esteve em casa, nós temos vários vídeos caseiros em casa que a gente não posta todos, né? Sim. Mas assim, ela brincando, ela brigando com o irmão dela, né? Então assim, a gente vê que o Kevin já era diferente, né? A nossa família, que eu sempre morei ali junto com a minha sogra, minha cunhada, né? Então assim, a minha cunhada que cuidava dela, a minha sogra. Então, assim, foi florescendo algo dentro de nós, em família, que ficou muito diferente. O apoio ficou maior, a conversa ficou mais harmoniosa, né? Então, ela começou a trazer algo lá dentro que faltava para nossas vidas. E realmente ela fez uma mudança que todos sentiram com a partida dela. A minha cunhada teve crises de ansiedades, eu comecei a ter crises de ansiedade, então, por ela passar a maior parte do dia com ela, porque ela cuidava para mim, então eu vi que também deu um impacto maior para ela. Sim. E nisso eu tinha que ajudar ela, eu tinha que segurar na mão do meu esposo, não vamos desistir, não vamos parar. Então foi aonde surgiu a tia Ritinha. Por quê? Eu já havia ministrado dentro da minha igreja, porque, né, na nossa igreja a gente tem que ministrar, né? O povo pega a gente, assim, né, desprevenido. E aí eu comecei a ministrar para as crianças na minha igreja. E aí já preguei na igreja de um pastor amigo meu, mas, assim, coisas pequenas. Sim. E quando foi em 2019, uma amiga minha, uma benção essa amiga, ela fala assim para mim, amiga, passa a senha do seu Facebook. Aí eu passei. Ela me monta uma página. Olha que linda. Escrito Tia Ritinha. Aí eu, tá doida? Ela, não, tô doida não, já tô mandando mensagem aqui pra agendar com você. Eu falei, o quê? Meu Deus. Ela, é sério. E aí a minha primeira agenda, que não era na minha igreja, foi na cidade de Itu. Olha. Ela falou assim, vamos lá, amiga, a igreja é pequenininha, você vai amar. Meu Deus. Lá vamos nós pra Itu. Aí eu lembro que foi eu, meu marido, a minha cunhada, a minha amiga e a Manu. A gente viajou nesse dia. E eu cheguei na porta da igreja, eu falei assim, tem certeza que é essa igreja? Aí ela, tem, amiga. Será que é essa? Eu falei assim, amiga, você tem certeza que é essa igreja? Porque a igreja que você falou pra mim era pequena.
Era pequena. Aí ela, mas é pequena. Ela é pequena. Eu falei, amiga, essa igreja não é pequena. Então nós fomos ministrar numa igreja lá em Itu, se não me engano era Kairos. Tava até o trio R3 nesse dia, né? Nossa, foi uma benção o culto. E eu falei assim, meu Deus, essa minha amiga é louca, é doida, né? E aí tinha essa página da tia Ritinha. E eu nem dei muita importância, porque eu falei, amiga, não vou fazer isso. Ela, você vai. Eu falei, não vou. E quando eu perdi a Manu, na outra semana, fecharam os comércios. Por causa da pandemia. E aí começou a fechar a igreja, começou a fechar as coisas. E aí, o que eu fiz? O irmão estava anunciando e falou assim, olha, irmãos, a gente vai fechar, tal. Eu falei, olha, as crianças vão ter ensinamento pelo YouTube. Aí eu, doida. Eu falei, tô doida, não é possível. E aí eu fiz um canal da tia Ritinha. Que legal. E eu comecei a dar aula para as crianças ali. Então eles me assistiam e eu dava aula ali. E aí passou um tempo e eu deixei, né? E aí eu e meu esposo, a gente continuou levando a obra, né? A gente continuou. E o tema do nosso primeiro ano que nós estávamos lá era Que Venha o Teu Reino. E aí, quando nós estávamos lendo, aí ele, você leu? Você meditou nessa palavra? Meu Deus. Aí eu falei, sim. Ele, você leu o que você falou? No dia que a Manu morreu, eu falei, li. Que seja feita a tua vontade? Sim. E naquele primeiro ano, eu vi pessoas entrarem naquela igreja perguntando assim pra mim, você é a mãe daquela menininha de azul do Facebook? Sem nem me conhecer. Aí eu falei, sou. Ela, amém. Eu vim cultuar aqui hoje. Eu amém. Porque essa foto foi muito marcante. Porque foi uma prima minha que postou essa foto, porque a gente não tinha divulgado, né, do falecimento dela. E quando ela postou aquela foto, parece que a rede social, ela, ao mesmo tempo que ela pode transformar uma vida, ela pode destruir uma vida. E ela transformou. Porque alcançou pessoas. Foi um movimento muito grande. Foi muito grande. Foi. Então, assim, eu comecei a receber mensagem até no WhatsApp de mães, de pessoas que não me conheciam, que nunca tinham me visto, mas se compadecendo com a minha dor, querendo viver a minha dor junto comigo. Então, eu falei assim, meu Deus, né? A gente nunca imagina aqui, né? E aí a gente foi seguindo, eu e meu marido fomos seguindo, né? Chegou final de ano, minha mãe, tô indo pra ir pra São Paulo, vou morar com vocês, eu, glória a Deus, vou ficar junto com a minha mãe, porque no momento de luto, minha mãe não estava comigo. Minha mãe e meu pai estavam do outro lado, junto com meu filho, tanto que meu pai e meu filho não conheceram a minha filha. Não chegaram, não deu tempo deles conhecerem ela, né? Então eles vieram pra São Paulo pra morar aqui. Foi quando veio a minha Lolô, a minha netinha, né? Elas teriam a mesma idade. Então, quando minha mãe estava aqui, ela ficou doente. E nisso que minha mãe ficou doente, a minha mãe partiu. Então, em março eu perdi a minha filha, em dezembro eu perdi a minha mãe. Meu Deus. E mesmo assim, o Senhor, Ele estava comigo. Meu Deus, meu Deus. Em todo o tempo eu pude ver a mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele enviava pessoas na minha casa. Olha, vim trazer um bolo, vim conversar, vim te dar um abraço. Então, há momentos na nossa vida que a gente não vai precisar procurar pessoas. O Senhor vai nos apresentar pessoas. Meu Deus. E o Senhor me apresentou muitas pessoas que estavam passando pela mesma situação, mas que, de repente, não estava conseguindo suportar aquela dor, não estava conseguindo viver aquela dor. E a gente vivendo um luto, nós estávamos já vivendo um segundo luto. E eu falei assim, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, na vida da minha família, nós não seremos nada. Então, em todo tempo, eu pude sentir o cuidado do Senhor, o bálsamo do Senhor descendo sobre as nossas vidas. Porque tinha momento que eu falava assim, não, Senhor, como que eu vou pregar que Jesus, Ele é a ressurreição da minha vida?
Como eu vou pregar que o Senhor, Ele ressuscita? No dia que minha mãe foi internada, eu estava ministrando para as crianças sobre que Jesus era médico dos médicos e Ele poderia curar. Meu Deus. Como que eu vou pregar vida se eu estou vivendo a morte? Como que eu vou pregar a vida se eu estou no luto? Esses questionamentos entraram dentro de mim. Mas o propósito do Senhor era maior do que isso. Não era o meu questionamento que ia mudar a situação. Meu Deus. Era o que eu teria que viver para mudar a situação. Então eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer. Mas eu já não tenho força. Por mim, só eu não tenho força. Meu marido não tem força, minha família não tem força e eu preciso de força. E aí eu vi o cuidado do Senhor. Que por muitas vezes eu não conseguia estar de pé, mas eu sentia o Senhor me carregando em todo momento. Meu Deus. Eu via a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu via a mão do Senhor em momentos que eu falava, Senhor, eu vou parar. Eu vou parar, porque muitas vezes a gente escutava, cadê? Tu não tá na igreja? Meu Deus. Por que Deus permitiu isso? Por quê? Porque o que eu gero não é o que você vai gerar. Meu Deus. O que você vai gerar não é o que eu vou gerar. Aí a gente para pensar. Eu falei, Senhor, Maria, mãe de Jesus, você acha que em algum momento ela achava que ela iria passar por aquilo? De ver o seu filho pendurado, levando sobre ele algo que não era dele, para salvar pessoas pecadoras, para salvar pessoas que nem queriam o reconhecer como Salvador. Como estava o coração de Maria naquele momento? De ver o seu filho sendo chicoteado. E eu falo assim, Senhor, como somos ingratos com o Senhor. Porque a gente questiona, põe o Senhor na parede e pede para o Senhor fazer da nossa forma, do nosso jeito. Quando o Senhor quer fazer do jeito dele. Porque tudo é para ele, é por ele. Porque se fosse do meu jeito, eu teria virado a baiana, né? Porque eu sou baiana, né? Tinha rodado a baiana naquele hospital, tinha processado todo mundo. Mas o Senhor fez eu lembrar que ele tinha uma promessa. Eu não sei como seria, porque eu já tinha enterrado, mas agora eu estava gerando outra coisa. Meu Deus. Meu Deus. E foi um baque atrás do outro, né? Porque daí quando a tua mãe chegou, até aquela questão de, sei lá, não recuperar o tempo, né, que vocês passaram longe, porque tempo a gente não recupera. Aí você também, enfim, é só Deus, né? Aí eu pergunto, você parou por causa do que mesmo? Porque por muito menos pessoas, ai, não, eu tô de mau humor, não quero saber, perdi o emprego, não quero saber. E você contando, eu me lembrei, e eu tenho falado bastante isso, né, porque foi algo que Deus falou comigo. Ele falou para mim, Muriel, nem para ferir eu posso ferir qualquer pessoa. Toda ferida, existe um propósito de Deus ali por trás. E tem pessoas que Deus não pode ferir. Tem pessoas que não conhecerão propósitos grandiosos através de uma dor. Sabe? E realmente a gente se compadece. Né? Estando em volta, imaginem, né, vocês lá tendo acesso, porque depois, quando volta para casa, tem aquele brinquedo, tem aquela roupa, tem aquela...
enfim, lidar depois com o ambiente, com tudo aquilo. Mas graças a Deus que teve essa questão, né, de todo mundo estar mais próximo, de todo mundo se ajudar, porque em momentos como esse, não adianta, a gente precisa de pessoas. A gente precisa sentir, sim, de forma palpável, cuidado, sabe, sentir abraço de pessoas ali, né, porque às vezes as pessoas veem uma pessoa ali tão forte, sempre lutando, não, ela vai passar por isso de boa, né, tanto que eu creio que as pessoas que falou para você, levanta, bate a poeira, né, viu você sempre forte, sempre de pé, né, mas a gente precisa desse colo, a gente precisa desse apoio, desse momento. É uma coisa que não é que sara, né, porque não tem como, você é a mãe da Manu, então não é uma coisa que sara, mas daí, enfim, você vai levando. Né? E graças a Deus vocês conseguiram seguir. Como que foi assim, né? Tipo, pro Kevin depois, porque, né? Era ali a princesinha da casa. Foi muito difícil, e até hoje, né? Em meados de alguns momentos assim, eu vejo meu marido, né? Triste. O Kevin, às vezes, ele chora, né? Porque é algo que machuca, né? E aquilo nele, eu falo, Senhor, eu prefiro eu sentir do que ele sentir essa dor, né? Porque eles eram muito próximos, né? Ele e a Manu. Então, as maioria das, todas as, 10% das fotos que eu tenho, ele está com a Manu. Então, assim, tudo ele estava com a Manu, entendeu? Então, eles eram muito próximos. E com a perda dela, na primeira semana, assim, foi bem tranquilo. Mas nas outras foram mais difíceis. E quando foi passando o tempo, foi ficando mais difícil. Porque a gente pegava ele sozinho. Ele triste, né? Então, esses dias eu fui na igreja de uma pastora amiga minha, e ela falou, quero que você conte seu testemunho. Eu falei, vocês não inventam isso, né? E ele falou, mãe, eu quero estar lá, né? E aqui é a terceira vez que eu conto meu testemunho, né? Já contei um breve relato em um e-book, né? Uhum. E contei na igreja, e agora, né, compartilhando com vocês alguns momentos que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo, né? Então, ele estava lá e ele chorava o tempo todo, né? Porque a falta de alguém, ela vai nos causar frustração, ela vai nos causar dor, um vazio. Nós temos um Senhor que ele completa tudo em nossa vida. Mas a saudade, ela ainda vai existir. Uhum. Né? Esses dias eu estava ouvindo, né, que o tempo cura a ferida. Não cura. Quem cura é Jesus. Não é o tempo que vai curar nossas feridas, não é o tempo. É Jesus. Então eu creio que Jesus, ele está curando, né? Não vou falar que ele está completamente curado, mas que o Senhor, ele todo dia tem curado meu filho, né? Porque ele estava muito próximo da Manu, né? Então eu sempre falo para ele, quer conversar? A mãe tá aqui. Às vezes a gente se abraça, às vezes a gente chora, né? Eu tô com saudade da minha irmã. É algo que a gente vai levar para nossa vida? É algo que a gente vai levar, mas que a gente sabe que nós temos um Consolador. E que graças a Deus, né? Vocês têm uns aos outros, né? Sim. Tem uns aos outros. Nós vamos correr um pouquinho por causa do horário. Mulher, gente, é muita coisa. Muita coisa. E só lembrando aqui, que ainda tem mais, viu? Meu Deus. Só lembrando da nossa social media. Tá bom? Segue lá, socialmedia.aline
com Y e 2N. Gente, de verdade mesmo, né? Tem sido um presente pra gente aqui, né? Que estamos começando, estamos dando, a gente fica muito perdido, né? Quem vem aqui consegue ter acesso aos bastidores, gente, vê como que é. E o negócio aqui, o negócio é sério. Então, assim, tem sido um auxílio, um presente, mulher, pra gente. Siga lá, viu? Pode deixar, Social media, com certeza. Aline, uma benção, tá bom? Sim. Em nome de Jesus. Esse assunto da Manu não tem como, né? Prendeu muito a gente, mas eu tô sabendo que depois da Manu... Depois da Manu, o Senhor começou a soprar meu nome, né? Por aí, né? O Senhor tem me levado a lugares que eu ainda não conhecia e terras que eu queria um dia pisar. Olha aí. E eu consegui pisar, né? Levando a palavra para as crianças. Porque aquela minha amiga, eu falei, você é doida? Ela sabia. O Senhor tinha falado com ela. Por isso que a Bíblia diz que os loucos não erraram o caminho, Não. gente. Não, então, assim, o meu ministério, ele começou a levantar, né? E eu falei assim, Senhor, então eu preciso me levantar, porque é um exército que o Senhor vai levantar. Meu Deus. Que não é adulto, mas sim as crianças. As crianças. É essa que o diabo quer destruir, que o diabo quer ceifar, que o diabo quer colocar na mente delas que elas podem ser o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem, mas a gente tem um Deus que cuida da gente, Meu que nos Deus. chama de filho, que nos chama de príncipes, de princesas. Então é nesse ministério que o Senhor me levantou, que o Senhor colocou amor dentro do meu coração para que eu pudesse me levantar. E é justo naquilo que a ferida foi aberta. Exatamente. Meu Deus, gente. Não, gente, Deus faz umas coisas, eu falo. Deus faz uns negócios. Que a gente nunca vai entender. E pra quem não conhece, gente, que tá aí, gente, é sério. Quando fala de tia Ritinha vir aqui, meu pai do céu, as crianças, né? Porque é uma coisa linda mesmo, assim, que Deus tem feito você, meu povo, que tiver oportunidade, tiver evento, trabalho com crianças. Tia Ritinha, ela tem uma página lá no Facebook, a amiga doida dela fez. Olha que benção. Amiga, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso mesmo. Então, começou a ter, né, um propósito nisso tudo. Eu sem entender, e um dia veio uma moça e falou pra mim assim, você não entende agora, mas amanhã você vai entender. Aí eu, amém. Ela falou assim, só faça o que eu te mandei fazer. Meu Deus. E há lugares que não é 4 paredes. O seu lugar não é 4 paredes. E eu, meu Deus, pastora me mata. Pastora? Que saudade da senhora. Coisa linda. Pastora me mata. Então eu tenho ido e eu tenho me alegrado. Isso tem sido, assim, um dos meus sustentos. Porque quem me sustenta é o Senhor em todo o tempo, né? Mas isso tem me deixado mais alegre. É um combustível. É um combustível, porque ali naquele momento eu esqueço tudo e eu vivo para Cristo naquele momento. Então o Senhor tem feito isso na minha vida, através desse ministério, na qual eu almejava, mas também não buscava, né? Porque às vezes a gente almeja, mas a gente não quer buscar, não vai cair do céu, ó, só vai descer a palavra. Olha aí, Deus, eu vou pegar. Deus fala de formas terríveis, né? Então não é dessa forma. Então comecei a conhecer outras tias, comecei a participar de seminários, comecei a estudar para mim poder, né, alcançar aquilo que o Senhor quer na minha vida, né? Porque se eu for pelas minhas vontades, eu ficaria na minha casa. Mas como eu sirvo um Deus que ele tem um propósito e ele nos guia no caminho, então é nesse caminho que eu vou seguir. E tinha tudo para ficar em casa. Tinha tudo. Porque eu falei assim, não, pra que eu vou pregar? Se eu vou pregar, minha filha morreu e eu tô pregando sobre vida. Como que eu vou pregar que Jesus cura se eu descobrir um câncer? E foi depois da perca da Manu, né? Foi. Em 2023. Eu descobri um câncer. Eu tive uma gestação. Essa gestação se chamava gestação mular, que era um tumor
esse tumor poderia estourar dentro de mim como se fosse uma placenta. Ela era uma placenta, na realidade. Em vez de um bebê, era uma placenta. E nessa placenta, ele tinha um tumor. E eu tava com 13 semanas, minha barriga estava enorme, como se eu estivesse uma gestação de quase 4 meses. E eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. Então eu tive um aborto espontâneo e mesmo assim eu ainda estava com a barriga muito inchada, muito dolorida. E foi quando eu descobri que eu tinha uma gestação molar, que é um tumor que nasceu dentro, né, da placenta, como se fosse um bebê. Então eu fiz uma cirurgia, passei pelo processo, fiquei tudo bem, só que meus exames davam muito alterado, né, como se eu estivesse grávida ainda, né. E aí eu consegui, graças a Deus, assim, o Senhor preparou médicos maravilhosos para me atender no Hospital São Paulo e eu tenho feito tratamento lá e foi quando eu descobri que eu estava com um câncer de útero. Meu Deus. E já estava em 2 centímetros. E aí eu falei, Senhor, eu vou morrer. Nossa. Eu vou morrer porque no primeiro momento que a gente escuta, você está com câncer, eu vou morrer. Vou morrer, eu vou, né? Já passei por isso na minha família, então assim, né? Então, eu cheguei em casa, contei pra minha família, né? Contei pro meu esposo. Meu Deus. Aí eu falei, a médica deu várias opções, né? E uma delas é fazer esterectomia. Vamos cortar o mal pela raiz, pra ele não enraizar mais. E aí eu conversei com meu primo, que ele é médico, né? Mostrei pra ele os exames, conversei com ele, tudo, ele me explicou novamente o que era aquilo. E ele falou assim pra mim, prima, agradeça a Deus, porque você pôde gerar. Quantas mulheres não pode gerar e descobre e tem que fazer uma cirurgia e aquele sonho acabou. Aí ele, você gerou 3, poderia gerar mais, mas o Senhor permitiu esses 3. Então, faça a cirurgia, mas pensa. E eu falando com o Senhor, e eu falei, Senhor, não vou insistir naquilo que o Senhor não quer pra mim. Aquilo que o Senhor não quer que eu viva pra mim. Mas a partir de hoje eu não vou viver o meu propósito, mas eu vou viver o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu ministério. E aí quando eu cheguei para fazer a cirurgia já estava em 5 centímetros. Meu Deus. Foi muito rápido. E aí eu vi uma igreja que orava, até as crianças oravam por mim. E eles falavam, tia, tô jejuando. Nós vamos pra escolinha dominical e a gente tá jejuando lá, viu? E isso, né, é um combustível para você viver mais. Para você não parar, não desistir. Meu Deus. Porque o Senhor tem mais pra sua vida. Não é uma enfermidade que vai te parar. Não é o luto que vai fazer você parar. Porque Davi, em meio ao luto, ele se rasgou diante do Senhor. E eu escolhi adorar. Amém. Ao Senhor. Porque se eu fosse lamentar e se eu fosse viver o meu luto, eu não ia adorar o Senhor. Então eu resolvi adorar. Amém. Eu falei, Senhor, eu prefiro te adorar. Porque o Senhor, nesse tempo, Ele tem renovado as minhas forças. Em tudo que eu tenho vivido, que eu tenho passado, eu tenho pessoas, eu tenho amigos que sempre esteve do meu lado, né, segurando nas minhas mãos e falando que eu vou conseguir. E por muitas vezes eu olhava para mim mesma e falava assim, eu não vou conseguir. E muitas vezes eu recebia mensagens de amigas falando assim, amiga, você é maravilhosa. Amiga, você é um orgulho para mim. Você... E aquilo falava, e eu falava assim, mas não sou eu. Não sou eu não sou forte, eu sou fraca. Eu não vou conseguir, Senhor, eu quero desistir. E eu falava assim, não quero. Mas o Senhor me mostrava situações em que eu via o próprio Deus conduzindo a minha vida. O próprio Deus guiando a minha vida, para mim não parar. Porque o que Ele tem para mim, e o que Ele tem às vezes para você que está aí querendo parar, desistir por algum motivo, é coisas grandes. Em todas as minhas ministrações, porque
Às vezes eu prego para adulto, tá, gente? Mas não prego não, tá? Só para as crianças mesmo. Eu sempre falo que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou no nosso coração. Meu Deus. Porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. E eu não falo de coisa terrena. Eu falo de coisas do céu. Porque se eu parar, se eu desistir, eu não vou alcançar aquilo que Ele tem preparado para mim. Verdade. Porque o que eu busco não é isso. O que eu busco e que eu espero até que Ele venha. Amém. É isso que eu busco. Amém. Por isso que eu me levantei para viver para Ele. Porque o apóstolo Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo para Ele e por Ele. Amém. A gente fica até sem palavras, né? Porque às vezes a gente quer só um motivo, sabe? Pra afastar. A gente sempre arruma desculpa pra tudo. E eu tenho certeza que pessoas olharam pra você e falaram, cara, eu não entendo, tá fazendo o que lá na igreja? Tá fazendo o quê? Porque aí o tanto que faz, o tanto que serve, o tanto que caminha, e ter que passar por isso, perder uma filha, né, 9 meses, a bebê com 9 meses, com meses depois, no mesmo ano, perdeu a mãe, e aí veio o câncer, né? E eu sei que tem pessoas que não vão entender, mas elas não precisam entender realmente, porque quem precisa entender e conseguir e continuar seguindo é você, porque é isso. Deus, ele não marca todo mundo, Deus não fere todo mundo, Deus, ele sabe quem pode ferir. Sim. Sabe? E quando a gente fala assim, dá a impressão de que Deus é mau. Não, Deus não é mau, gente. Não é mau, sabe? É que a gente não vai entender. Se doeu, se confronta, se tira a gente do nosso conforto, a gente não vai entender mesmo. Mas ele entregou o filho dele para sofrer, para morrer de forma injusta, para que a gente tivesse a chance de redenção, de perdão. Eu já te admirava como a mãe do Brendo, né? A pessoa ali que levantava, trabalhava, e hoje, como pessoa, sabe, como mulher de Deus, o ministério da tia Ritinha, que é uma coisa linda mesmo, né? E a gente vê que Deus, ele cuida, Deus, ele sustenta, Deus, ele supre. E eu sei que Deus, ele vai fazer muito além, né? Eu também, né, antes do Davi, antes de eu engravidar do Davi, eu perdi uma trompa, e eu falo, Davi, ele é um milagre, né? E até hoje, para quem não sabe, né, o meu esposo fala, eu queria tanto neném. Eu também queria muito, mas hoje eu já não tenho mais idade, acho que nem sanidade, gente, para botar outra criança. Mas eu já chorei muito, porque eu falava, ai meu Deus, como eu queria. Aí eu parava e eu falava, poxa, como você é egoísta, você teve um. E tem gente que realmente até hoje, né, não tem, mas é uma coisa nossa. Parece que Deus, ele fez a mulher para isso, gerar, ter filho, né? Então, mas Deus seja louvado. E hoje você não é só a mãe dos meninos, não é só a avó da Lolô, mas você é a mãe de uma galera, vamos dizer aí. Porque tem uma galerinha aqui, criança crente jejuar, né? Nossa. Então, foi momentos assim inesquecíveis, né? Porque você vê uma igreja, né, que se compadece e que ora e que busca, né, e crê naquele milagre. Porque quando eu falei assim, gente, eu estou curada. Glória a Deus. Né? Então, hoje eu sou uma pessoa curada do câncer. Não tenho câncer, mas eu faço o acompanhamento. Porque a médica falou assim, olha, dona Rita, eu não sei o que aconteceu, não sei te explicar. Eu falei, não se preocupa, porque eu sei explicar quem Glória foi. A Deus. Foi Deus. Glória a Deus. Então, assim,
Tem um ano, né, que eu já fui curada. Então, assim, eu louvo a Deus, porque o médico, ele não soube explicar. Mas o meu Deus, ele explica. Porque foi ele que me Glória curou. a Deus. Então, Amém. se hoje eu tô aqui, hoje eu tô falando com vocês, é porque o meu Deus, ele me curou. Amém. E se ele não me curasse, ele também continuaria sendo Deus. Amém. Verdade. Verdade. Eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada por aceitar estar com a gente aqui. Ter que remexer nessas caixinhas das lembranças, gente, que às vezes é muito difícil, né? E dividir, compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que não só eu, não só, né, o pessoal que está aqui foi tocado e será, porque eu sei que vai percorrer isso aqui, meu Deus do céu, assim como tem sido. Assim como tem sido, né? Que o céu te fortaleça a cada dia, que o Senhor prepare caminhos incríveis para você e para sua família. Eu sei que marcas que Deus faz, que é para um propósito, Ele não tira, mas a cada dia Ele dá coragem para avançar, para levantar, para viver, que você seja recompensada. Muito, muito, muito. Eu sei que pelo céu vai ser, em nome de Jesus, mas eu peço assim a Deus com muito carinho para que a terra também te recompense. Que você seja abraçada por onde você for, quando chegar lá na frente, que você, sabe, estiver andando em algum lugar no shopping. Tia Ritinha, eu lembro, lá na minha igreja, eu tinha 6 aninhos, e hoje eu tô aqui, olha o meu filho, tia Ritinha, aquela pregação, que você viva isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram com a gente, você que assistiu, ou quem sabe precisou dar aquela paradinha, mas vai voltar depois, compartilha, manda para alguém. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que precisa, gente, levar umas tapas ouvindo essa live aqui. Verdade, porque às vezes, né, a Cinderela perde o sapato, não vou porque perdeu o sapato. Envia essa live, envia, em nome de Jesus. E eu creio que numa outra oportunidade tu vai voltar aqui mais tranquila, viu? Que é tranquilo, viu? Gente, que medo que eu tava. Mas é tranquilo. E que Deus abençoe a todos vocês. Gente, eu quero pedir uma última coisa. Que você, sabe, uma reflexão, um conselho. O que a Rita Moreira, a mãe da Manu e a tia Ritinha, o que você pode falar pra gente aqui agora, pra gente encerrar aqui essa live? Uma reflexão, um conselho, um puxão de orelha. Desistir. Não vale a pena. Não vale a pena a gente parar, a gente desistir dos nossos sonhos, daquilo que o Senhor já nos prometeu, da palavra que nós já estamos debaixo dela. Porque quando nós paramos, nós retrocedemos, e há momentos na nossa vida que não é momento de parar nem retroceder, é momento de avançar. E pode ter certeza que o Senhor, Ele renova. Amém. Dia após dia. É na dor, é no luto, é numa enfermidade. Eu tenho certeza que lá no fundo você pode se olhar e falar assim: não, eu não vou conseguir. Eu não sou forte, mas você é forte. Você é vencedora, você é guerreira. Olhe para o espelho e profetize sobre a sua vida. Declare sobre a sua vida que você é uma vencedora, que você é forte, que você é guerreira, que você é preciosa para o Senhor. E eu sou filha. Amém. E filho, quando tá na casa do Pai, tem festa. Amém. Então, que vocês, nessa noite, não desista. Não desista, porque muitas vezes desistir pode ser um sinal de fraqueza, pode. Mas se levanta, recomece quantas vezes for necessário. Mas não pare. Sempre há um começo, um amanhã,
e sempre o Senhor estará lá na praia com brasa, pão e peixe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me arrepiei aqui um monte de vezes, eu fico, Jesus, Gente, quinta-feira estaremos aqui, né? E eu tenho certeza que a gente vai, durante essa semana, ficar aqui, ó, com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente aprendeu aqui. Faça uma reflexão, sabe, na sua vida. Priorizar o que realmente tem que ser priorizado e, acima de tudo, entender que nós vamos partir dessa terra e que a nossa casa não é aqui. Nós temos um lugar preparado e vale a pena, né? Gente, Deus abençoe. E só lembrando vocês de uma coisa, que você pode! Você pode!